Bom dia, galera do primeiro ano. Estamos aí voltando, né, com as aulas gravadas, né? A gente já experimentou as aulas presenciais, já vimos as aulas online e agora voltamos aí com as aulas gravadas, né? Essa pandemia faz a gente ir e vir, né, no sistema educacional. Mas o mais importante é que a peteca não vai cair, né? Aqui não tem bola lá fora, não. A gente vai estar sempre juntos aqui, né? Como é que é aquela música? Juntos e Shallow Now, aquela coisa patética. Mas nós vamos estar aqui, né, com vocês. Você aí na sua casa, eu aqui na minha, a gente, né, nesta conexão aí via internet. Mas vamos continuar juntos, tá joia? Não tem vírus, não tem corona, nada que separe a gente, né? Nosso elo é forte, tá bom? Então, para essa aula dar certo, é bom que você tenha um caderninho aí do seu lado para você ir anotando as coisas que vão sendo faladas, tá bom? Eu falo sempre para a gente não confiar na memória, a memória nos trai. Ah, eu aprendo tudo com facilidade, eu sou muito bom, né? Eu escuto e gravo, tá? Só que amanhã vem outra aula, depois de amanhã vem outra aula, e a nossa cabecinha vai enchendo de informações. E essas informações, elas vão, na medida da importância momentânea, ela vai ficando por cima. O nosso cérebro é inteligente, à medida que ele vai percebendo que vão chegando novas informações, ele vai comprimindo as outras num campozinho lá, né, lá embaixo do baúzinho de memória e vai deixando ela para lá. Se você tiver um caderno ao seu lado, aí você vai anotando aquilo que você compreende, até mesmo as suas dúvidas, para que a gente possa saná-las no futuro bem próximo, né? Quisera Deus aí que em agosto a gente estivesse voltando e todo mundo podendo, né, é, olhar de novo nos olhos do outro. Vocês estão vendo que eu não olho aqui para a câmera, né? Que eu olho aqui para a tela. É muito ruim dar uma aula para um ponto vazio olhando uma luzinha acesa. Então eu olho para mim mesmo. Imagina a falta que faz o seu rostinho lá na sala de aula eu olhando para você. Faz muita falta para mim, né? Então por isso eu vou dando aula olhando para mim mesmo. Se bem que eu prefiro muito mais olhar para você. Para minha carona barbuda aqui eu vejo direto, tá bom? Então vamos lá. A gente estava trabalhando, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. A Idade Média, a gente está trabalhando esse conteúdo, né? A gente terminou Roma, entramos em Idade Média, a gente já trabalhou aqui alguns, praticamente a alta Idade Média, quase que toda, eu acho, tá? Então a gente falou, só fazendo um feedback aí, puxando um pouquinho aí, a gente falou da vida do servo, né, que vivia entre a cruz e a espada, na alta Idade Média e também na baixa Idade Média, era aquela questão do servo que tinha tanto que obedecer o poder da igreja, chamado de poder atemporal, né? E o poder temporal, que era o poder dos homens, o poder dos senhores feudais. Desses senhores feudais, mais tarde, vai surgir um mais importante de todos, que nós vamos chamar de rei. Então, ele está sempre, o servo, está sempre a cruz e a espada. Se desobedece à igreja, é excomungado, né? Acerta contas com Deus. Se desobedece ao poder do nobre, do poder do senhor feudal, o poder do rei, se acerta com a justiça, com a espada, com a força dos homens. Então, se diz que o servo estava sempre entre a cruz e a espada. Nós vimos, então, a divisão, né, de um feudo, vimos que ele se baseava aí em manso senhorial, né, que são as terras e toda a área que é própria para o uso do senhor feudal. O servo pode até trabalhar nela, mas não tem direito sobre nada lá. Tem o manso servil, que é ali aonde você vai encontrar a maior parte dos servos morando e trabalhando. Ali também fica, olha só, ali também fica o cemitério, né? Essa terra, ela não pertence ao servo. O servo não tem terra. Ele vive no feudo do seu senhor, o seu senhor feudal. Só que é daqui, ó, do manso servil, que o servo tira o seu sustento. No manso senhorial, ele trabalha, né, pagando tributos, ele trabalha para a colheita, para o plantio do senhor feudal, tá certo? E quando trabalha também no castelo, ele trabalha como servo no castelo para o senhor feudal. O manso comunal, o manso comum, né? Geralmente a área onde ficam os pântanos e tudo mais. Beleza? Isso aqui já foi falado, mas só para relembrar. Gente, haviam tributos, obrigações feudais. O que eram essas obrigações feudais? Haviam aquelas taxas que o servo tinha que pagar. Por que ele tem que pagar? Ele vive nas terras do seu senhor.
né? Então, qual é a contribuição que ele dá para isso? Ele não pode ficar lá de graça, ele tem que pagar, né? E como que ele paga? Ele paga trabalhando nas terras do seu senhor. Ele paga trabalhando na sua terra, tirando uma parte do que ele produz e dando ao seu senhor, né? Que é a talha, né? Ele trabalha, tira uma parte do sustento dele, né? E o resto ele entrega para o seu senhor. A talha, a corvéia, e nós temos as banalidades, né? Olha que tributos. Ele paga tributos trabalhando na terra do seu senhor, ele paga tributos trabalhando na sua terra e tirando parte dessas terras para o seu senhor. Isso aí é a corvéia e a talha. E ele trabalha também tanto na sua terra como na terra do seu senhor. Quando eu digo sua terra, o manso serviu que é destinado para que ele tire o seu sustento. Não é que pertence a ele, repetindo isso. Tanto trabalhando no manso servil como no manso senhorial, ele às vezes ele utiliza a ferramenta do senhor feudal. Essas ferramentas, a carroça, o ancinho, o forno, tudo que ele usa para ele, para levar, por exemplo, a parte dele da produção que ele leva para sua casa, né? Tudo que ele usa, nessa época a gente não vai chamar de maquinário, né? Porque são tudo manufaturado, são ferramentas, mas todas essas ferramentas, até o forno que ele usa, tudo que ele usar dentro do feudo e pertence ao senhor feudal, ele vai pagar uma taxa por isso. E essa taxa vai ser tirada também da parte dele, da produção. Essa taxa se chama banalidade. Então ele paga tributos feudais, corvéia, talha, banalidades. Tem mais um chamado mão morta. Esse tributo pago ao senhor feudal é quando o servo morre e deve ainda tributos ao seu senhor. Ele está em dívida com o seu senhor. Quem herda as dívidas do servo são os filhos, os parentes, a esposa, os filhos, os irmãos daquele homem que morreu, daquele servo. Então, as dívidas agora desse servo, vamos supor que meu pai faleceu, né? E eu sou um servo. Eu pago corvéia, pago talha, pago banalidade e ainda pago a mão morta, que é as dívidas que o meu pai deixou com o meu senhor feudal. Eles ainda pagavam para a igreja o dízimo, né, ou vintém, 10 ou 20% extraído daquilo que eles tinham. Então você imagina, né, o quão dolorosa era a vida de um servo. A servidão, então, é uma forma de pagamento pela proteção e pelo sustento disponibilizado aos servos pelo senhor feudal. Presta bem atenção nisso. As invasões bárbaras, eu já falei isso outras vezes, as invasões bárbaras, elas vinham acontecendo desde o século V, com a chegada dos germanos, os primeiros, né, até expliquei para vocês que essa primeira invasão de Roma é pacífica, porque os germanos são convidados a adentrar o território romano para criar uma barreira humana, principalmente contra os hunos de Átila, né? Átila, o huno, conhecido como flagelo de Deus. Então, desde essas primeiras invasões bárbaras até o século IX, com a chegada dos vikings e dos magiares, né? A Idade Média vai do século V ao XV e do I ao IX nós vamos estar tendo invasões bárbaras. Então, povos que invadiram o território do Império Romano depois foram também invadidos por outros povos, foi uma sucessão de invasões. E todo esse período é um período de mortes, é um período de batalhas constantes. Ter um senhor feudal, ter o luxo de poder se esconder dentro de um castelo era vital para a sobrevivência, né? Eu chamei de luxo, né? Porque uma expressão que a gente usa quando algo parece assim demais para a gente, né? Mas era mais que isso, né? Era vital, era algo que se eu não tenho um senhor feudal, eu não tenho a proteção quando vem os que pegam pessoas, que escravizam para serem vendidas depois, né? Então, a vida do servo é de estar à disposição do seu senhor, tá certo? Então aí, dentro dessa realidade, a gente vai ver uma série de coisas que vão acontecendo no dia a dia. Aqui tem um aspecto interessante cultural que eu vou explicar para vocês depois em sala de aula, tá? O significado da figa, ela na Idade Média ela tinha um significado um pouco até complicado a gente explicar em sala de aula, porque havia uma
ligação com a questão do homem e da mulher. A figa era mais ou menos como se fosse uma conexão física entre homem e mulher, mas isso eu explico depois com detalhes para vocês, não é importante agora nesse conteúdo que a gente está trabalhando. Como eu disse para vocês, os vikings vindos da Escandinávia com navios de quilha rasa navegavam rios espalhando terror e morte. Os vikings, os navios deles de quilha, né, aquela parte da frente que corta as ondas, as quilhas deles, quilha rasa, permitia que o mesmo barco que navegava por mares revoltos entrasse nos rios. Você sabe que o rio deságua no mar. Então, por algumas entradas ali dos rios, dependendo da hora, né, da maré mais alta, eles conseguiam chegar até as vilas e ali espalhavam o terror, né? Os vikings sequestrando pessoas, matando, saqueando, né? Os sarracenos, muçulmanos do norte da África, atacaram a Itália. É bom lembrar que a expansão do Islã acontece a partir do século VII, né? Então, no século IX, já está bem avançado aí o domínio ali na Península Ibérica, ali onde está Portugal e Espanha. O norte da África está sob domínio dos povos muçulmanos, né? Dos califados, que expandem a dominação iniciada lá no século VII pelo profeta Muhammad, na sua invasão à cidade de Meca. Depois ele foge para Medina, né? Mais conhecida na época, mais conhecida como Yatreb, ou Cidade do Profeta. Esse episódio da fuga dele de Meca para Yatreb é conhecido como Égira, que marca o ano 1 do calendário cristão. A gente também vai estudar isso especificamente no conteúdo islã mesmo. Então, esses sarracenos, muitos deles piratas, chegam, né, do norte da África e atacam parte da Itália, parte da França pelo litoral. Então, essas invasões dos vikings, dos sarracenos, dos magiares, que são húngaros, né, cavaleiros nômades das estepes da Ásia Central, esses são os últimos povos das chamadas invasões bárbaras. A partir daí, olha, século IX, cessam as invasões. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sociedade mais tranquila com relação a isso, tá? Com relação a essas guerras constantes de invasão. Do século XI para frente, vai começar o período que nós chamamos de Baixa Idade Média. O que acontece do 9 para o 10? A gente já está pulando para o 11. O que acontece do 9 para o 10? Do 9 para o 10, os feudos começam a ficar inchados. O número de pessoas que chegaram, que fugiram para os feudos por causa das invasões, por causa das cidades perigosas, as cidades perderam aquela segurança que tinha, né? Era uma segurança do Estado. Roma, por exemplo, era uma cidade onde tinha fórum que apresentava as leis, né? As leis que eram anexadas, leis escritas na porta do fórum que obrigava todos a cumprirem. Então, aquela sociedade organizada, politicamente, ela não existe mais. Agora existe uma lei do mais forte. Então, a cidade se torna algo extremamente perigoso. A lei do mais forte impera. Então, ela perde muito de importância, a moeda perde muito da importância na chamada Alta Idade Média. Do século IX para o X, com a superlotação dos feudos, não há outra forma de sobrevivência senão migrar para as cidades. Muitos senhores feudais expulsam os excedentes populacionais dos feudos e os mandam para as cidades. Eles se deslocam por longas jornadas naquelas estradinhas, né, vicinais ali, em direção a uma cidade, a uma vila, e com a sua família inteira expulsa do feudo, passando fome, levando o pouco que tem. A moeda começa agora, por causa do comércio na cidade, a moeda começa, do século IX para o X, ela começa a ter valor de novo. O senhor feudal, né, que mandou aquela família toda ir embora da sua terra, aquela família levou o pouco que tinha, se tinha alguns pertences, vendeu, pegou pouco de dinheiro, então eles viajavam a pé, né? No meio do caminho, às vezes, eles paravam para comer em alguma casa que fornecia uma comida bem simples para esses viajantes. Na Itália, sabe como é que chamava essa comida? Era uma sopa com legumes e quase nada de carne, né? Só alguns fiapinhos de carne. Essa sopa que restaurava a força dos viajantes, sobretudo dos feudos para as cidades. Essa comida, essa sopa, era chamada de ristorante. Ristorante porque restaurava, restaura, renova,
as forças. Então as pessoas paravam no lugar para comer aquela comida, aquela sopa restaurante, que seria uma forma de restaurar as energias para continuar a caminhada. Daí surge o termo restaurante, né? Não é porque a comida é restaurada, mas era porque ela restaura as forças, os ânimos dos caminhantes, tá certo? A fome levou à expulsão, né, desse excedente populacional dos feudos. Já não tem mais como produzir. Lembra que o feudo foi criado, sobretudo, para a subsistência, para a sobrevivência. O feudo não é um grande projeto social, econômico. O feudo é uma consequência de um processo de invasões, e as pessoas vão, né, como animais confinados num canto, vão tentando sobreviver ali aos ataques, né, das chamadas invasões e de toda a bandidagem que existia nesse período, da ausência de um poder central, da ausência de leis. Com o passar do tempo, o feudo, com esse número imenso de pessoas, ele não consegue mais cumprir a sua função básica, qual seja a a capacidade de nutrir o mínimo, né, dessa população. Então, essa população migra para as cidades. Surge uma massa de camponeses sem trabalho e desprovida de qualquer obrigação feudal. O que é a obrigação feudal? Lembra que eu expliquei para vocês? Suzerania e vassalagem, por exemplo, é uma obrigação feudal. A servidão, o servo ter que trabalhar e obedecer ao seu senhor, é uma obrigação feudal. E esse servo agora que vaga à procura de um lugar, ele não tem também nenhum senhor. Ele também se torna uma pessoa perigosa, porque agora, né, como se diz por aí nos dias hoje, né, cachorro solto, né, ele agora é uma fera em busca de sobrevivência. Para essa pessoa migrar para o banditismo é um pulo, é a consequência, é a situação, né? As cidades agora começam, os chamados burgos começam a borbulhar de gente. Há um inchaço nas cidades. Qual é a principal atividade da cidade? Não é a agricultura, é aquilo que se compra no campo e se revende na cidade. Os caminhantes, os viajantes passam de cidade em cidade, trazendo produtos e levando produtos. A atividade comercial aumenta. O que nós temos aí? Nós temos o reativar do comércio. Nós não podemos, de forma alguma, afirmar que na Alta Idade Média, nos 5 primeiros séculos, não houve comércio. Isso não é verdade. O comércio aconteceu de forma muito tímida. Tá? O que predominou na primeira etapa da chamada Alta Idade Média foi o escambo, a troca. Agora o comércio passa a ser reativado nas cidades. A moeda passa a ter mais valor. E a cidade, logicamente, passa a ter mais importância. Ok? O teocentrismo, né? Vamos trabalhar aí essa questão do teocentrismo. Nós sabemos que a palavra teo, né, vem, né, significar Deus. Então, teocentrismo significa Deus ao centro. À medida que a Igreja Católica ganhou força, e eu expliquei isso para vocês, que quando ocorreram as invasões bárbaras, houve uma grande mistura de religiões, as religiões dos povos, sobretudo dos germanos, né, que adoravam várias divindades. Eu expliquei para vocês que o dia 25 de dezembro era um dia muito importante por causa da questão do solstício, e vários povos que adoravam o sol naquela Europa invadida, né, por chamados bárbaros, vários deuses eram cultuados. Se você tiver curiosidade, procura aí na internet quais deuses, né, desse período aí tem o dia marcado como mais importante, o dia 25 de dezembro. Você vai encontrar vários. A Igreja Católica também adaptou isso. O Natal cristão, que nada tem a ver com o paganismo, o Natal cristão tem a ver com o nascimento de Jesus, ele também é comemorado no dia 25 de dezembro, uma forma do próprio cristianismo combater o paganismo e até sobreviver em meio a ele, de enquanto as pessoas pagãs adoravam os deuses pagãos, a Igreja Católica buscava que as pessoas adorassem, né, a Deus, né, a Javé, Jeová e Yahvé, como preferirem, e ao seu filho Jesus, também no dia 25 de dezembro. Essa igreja, o poder dela vai crescendo. O poder dessa igreja vai crescendo. E ela, à medida que ela se associa aos reis, como aconteceu na dinastia Merovingia, na França, na dinastia Carolíngia, na dinastia dos reis capetingios, a França, né, os domos, os majordomos lá vão criar elos entre o Estado e a Igreja, e nós vamos ter aquilo que a gente cansou de ver aí, estudar, desde o 6º ano que você estuda isso, né, da importância da Igreja
unida ao Estado para controlar uma sociedade onde poucas leis existiam. Agora nós temos o crescimento nos séculos 10, 11, 12, 13, 14, 15, nós temos o predomínio do poder da igreja sobre as pessoas. Então, as religiões pagãs na Europa, na França, na Espanha, Portugal, essas religiões pagãs, ao longo dos séculos, elas vão desaparecendo. No começo, elas coexistiram com o cristianismo. Mas à medida que a Igreja Católica vai criando laços cada vez mais fortes dentro das monarquias, da burguesia, da sociedade mais pobre, né, dos burgos nas cidades ou no campo, à medida que a Igreja ela vai tomando essa frente nas decisões, ela abençoa, pensa, um rei para ser rei tinha que ser consagrado pela igreja, não é? Pelo poder em mim investido, dizia ali o padre, ou dizia ali o papa, poder investido por Deus, segundo a Igreja Católica, então ela passa a ter um poder muito grande. E ai daquele que desafia o poder da Igreja Católica. É nesse período da Idade Média que vão surgir as bruxas, né, como a gente já estudou, vocês já estudaram isso em anos anteriores. A igreja identificava, os cristãos identificavam, levavam até a igreja pessoas que eles consideravam bruxos ou endemoniados. É bom lembrar que até a chegada do Freud, a igreja via a demência, né, a doença mental, como possessão demoníaca. As pessoas não sabiam, por exemplo, que uma pessoa esquizofrênica ela estava com uma doença mental, né, emocional, talvez, e nunca associavam isso, né? Sempre via naquela pessoa uma presença maligna. Então, quantas pessoas sofreram pela crença da época, né? Esse teocentrismo levou a igreja a tomar decisões dentro do que ela acreditava na época ser o correto, e também porque muitas vezes foi utilizada como forma mesmo de controle social, tanto pelo Estado quanto pela igreja, a fé dos homens, essa igreja ela passa então a exercer esse poder de vida e morte sobre as pessoas. É nesse contexto que nós vamos ter, infelizmente, cenas muito tristes como as torturas, né? Essas torturas eram aplicadas contra os inimigos, tanto do Estado quanto os inimigos da igreja. Muitas pessoas eram levadas para os mosteiros, né, nos porões dos mosteiros da igreja e torturadas para confessarem que eram adoradoras do demônio. Muitos canhotos, né, pessoas que usavam a mão esquerda, as mães enfaixavam o braço esquerdo para que aquele menino, aquele rapaz, aquela pessoa não tivesse muita mobilidade com a mão esquerda, para ela parar de usar a esquerda e usar mais a direita, né? Porque para muita gente a esquerda, quando a pessoa tinha habilidade com o braço esquerdo, ela tinha uma intervenção maligna, era o demônio que atuava. As mulheres branquinhas que tinham sardas, muitas vezes foram casos de mulheres que pessoas afirmavam que as sardas nos rostos das mulheres eram sinal de que elas não eram puras, que elas tinham pensamentos pecaminosos ou até mesmo endemoniadas. Então, muito sério. O riso durante a Idade Média, uma pessoa que ria com aquele riso largo, alto, era considerada uma pessoa que ela não estava dentro das suas, né, do seu estado natural, do seu estado normal. Então, abertamente rir muito em público, dentro dos lugares sagrados, uma pessoa que ria muito, ela era vista como alguém que poderia estar, né, com alguma presença maligna. Então as pessoas geralmente colocavam um leque na frente do rosto quando riam. Então há toda uma série de ideias, né? Aquelas mulheres que moravam sozinhas e que pegavam ervas e misturavam essas ervas em ungüentos e faziam elixir e faziam algum medicamento curativo. Então, hoje nós sabemos, gente, a medicina alternativa está aí, né? Quantos dos remédios produzidos em laboratório foram baseados em conhecimentos de pessoas que manipularam ervas, né, e outros remédios aí e curavam, né? A gente tem um remedinho aí, né, uma raizinha chamada arnica. Minha mãe sempre gostava de passar na gente quando a gente machucava. É um bactericida natural.
né? Você pode comprar aí hoje remédio com base, né, base de arnica, você encontra até nas farmácias. Então, essas senhoras, essas mulheres, esses homens que promoviam curas através desses medicamentos alternativos que eles mesmos produziam, tirando da natureza, muitas vezes eram vistos como satanistas, né, como endemoniados. Pessoas que começaram a discordar da igreja foram levadas, às vezes, à tortura porque não iam mais à igreja. Se uma pessoa dissesse que não tinha mais nenhuma fé na igreja, pessoas que se afastavam da igreja porque nós, se a gente estudar aí a história de Martinho Lutero, né, e vocês vão estudar a história de Martinho Lutero nas reformas religiosas, Martinho Lutero foi um padre católico da ordem dos agostinianos que pregou as 95 teses lá na porta da sua catedral, onde ele criticava posturas da igreja daquela época, como, por exemplo, a venda de indulgência, quando a igreja cobrava em dinheiro para perdoar uma pessoa à beira da morte, para que a alma dela fosse perdoada e fosse para o céu. Martinho Lutero questionou isso. A prática da simonia, venda de cargos dentro da igreja, houveram pessoas que não tinham a menor vivência religiosa e receberam cargos importantíssimos, né, como cardeais, bispos, dentro da igreja. Essas pessoas compravam esses cargos. O nome dessa prática é simonia. Por simonia também entende-se a venda de relíquias religiosas. Essa aí, é um instrumento de tortura utilizado na Idade Média, conhecido como pera, que era introduzida em orifícios, né, das pessoas e depois que era torcida essa manivelazinha aqui, ela vai abrindo, né? Por isso ela é chamada de pera, quando fechada tem esse formato. Né? Essas gaiolas que vocês já viram, tudo isso acontecia. Nós vamos ter várias torturas, como essa dama de ferro. Né? Todas essas torturas medievais, elas aconteceram. Nem todas aqui foi na igreja, claro, mas é que era muito comum que uma pessoa, eu disse para vocês, entre a cruz e a espada, às vezes a própria justiça, o próprio rei condenava. Isso aí, por exemplo, é a morte por emparedamento, quando uma pessoa cometia algum crime, seja esse crime contra as leis da igreja, os chamados sacrilégios, ou seja um crime contra a ordem pública dos reis, né? Ele era condenado à morte por emparedamento, então ele era colocado dentro desses espaços e depois a parede era fechada e as pessoas morriam lá dentro. Né? Todo esse sofrimento caracterizou a Idade Média como Idade das Trevas. Okay? Quando eu era menino, eu escutei tanta gente falando tanta bobagem que a Idade das Trevas era por causa da força do mal, de forças terríveis que habitavam a Terra. E a escola, é sempre bom, né? A escola esclarece tanto para a gente. Lá na minha quinta série, como chamava o sexto ano na minha época, minha professora explicou que a Idade das Trevas era exatamente por causa desse pouco conhecimento que as pessoas tinham da ciência, né? Luz, sempre, né? A ideia de luz para os gregos, razão, quando você diz que algo está difícil de entender, você fala o quê? Algo não está claro para mim, não é? Isso não ficou claro. Professor, me explica melhor, isso não ficou claro. Tá vendo? Claro, luz, luminosidade, razão. Né? Paris é a cidade-luz não é só por causa de lamparinas, mas é a cidade-luz por causa da Revolução Francesa, dos filósofos iluministas, do pensamento filosófico que tentava enxergar a humanidade em outros campos, além, né, da figura da eclesiástica, além da figura sagrada, além do divino, né? O homem profano, o homem terreno, mas como criatura divina também, por que não dizer assim, né? Então, todo esse processo da Idade Média, ele foi regido pela igreja. Em momentos, ela foi extremamente acolhedora, como durante a peste negra, que ela acolheu, quando ninguém queria, ela acolheu os doentes, os infectados. Essa igreja que depois da queda de Roma, ela foi luz para muita gente. Eu me lembro sempre daquela cena do Titanic, quando o barco está afundando, todo mundo está caindo do Titanic, caindo no mar, e o padre segura no mastro do Titanic, e um monte de gente segura nas mãos do padre. Aquelas pessoas, elas não estão segurando na mão do padre para não morrer, já que o navio está afundando. Estar segurado no mastro ou não, vai afundar segurado no mastro. Né? Elas estão pegando ali o quê? A bênção que aquela que foi tão cara na Idade Média, o perdão dos seus pecados.
a última unção, o último perdão, o pedido de um sacerdote para que essas pessoas pudessem ingressar no paraíso. Então é aquela imagem do filme Titanic é muito forte para mim, e ela me lembra muito a igreja em si na Idade Média. Ela foi muito isso. Quando não havia mais o poder do Estado, quando não havia mais a proteção, quando o homem não tinha mais esperança nenhuma, ele era um nada na mão dos poderosos, era a igreja, era a Deus que esses homens recorriam. A fé, a esperança de que eles teriam uma proteção divina era a única esperança. Então essa igreja, durante muito tempo, ela foi luz, né? E em um determinado momento, por ela estar sempre recebendo novos indivíduos. A Idade Média vai marcando a igreja também, a prática da simonia, cargos vão sendo vendidos e pessoas vão entrando na igreja, como a história do bispo francês chamado Nicolau, que teve mais de 32 filhos, né, com 8 mulheres. Ele para a própria igreja, ela era uma desonra, né? Aí a gente vai dizer, então a igreja ela não era uma igreja séria? Não, não é isso. Era um erro dos homens, como acontece hoje. Hoje nós temos as igrejas evangélicas, temos as igrejas católicas, e nós temos bons e maus pastores, e nós temos bons e maus padres, não é? Não é a igreja em si que está sendo condenada pela atitude daquele homem que erra, né? Quantos casos o Vaticano tem julgado aí de casos terríveis, até mesmo de pedofilia dentro da igreja? Quantos casos têm acontecido, né, de pastores, de desvio de dinheiro, de envolvimento, né, dentro da igreja? E isso não enfraquece a fé das pessoas, porque as pessoas estão ali, o pastor, o padre, ele é o quê? Ele é um líder religioso, mas ele não é o próprio Deus que as pessoas estão ali buscando. Então, a religião, a fé das pessoas, elas continuavam, mesmo assim. Então, a Igreja Católica medieval, ela teve, sim, vários motivos de ser criticada, mas ela também teve vários aspectos em que ela foi, né, a única salvação. E eu não estou falando nem de salvação espiritual, mas salvação mesmo humana, terrestre para essas pessoas. A Igreja Católica alimentou os famintos, ela acolheu os doentes. Então nós temos aí uma transição de séculos, né, que vai gerar aí 1000 anos, nós vamos ter 10 séculos da Idade Média, e durante todo esse período, a Igreja Católica ela vai adquirindo cada vez mais espaço, e ela tem um certo momento que ela cobra muito caro por esse poder que ela tem, e ela desvirtua a si próprio, nas palavras de Martinho Lutero, o padre agostiniano. Martinho Lutero é da ordem dos agostinianos, que é um bispo lá da cidade de Hipona, e que depois é considerado santo pela própria Igreja Católica, o Santo Agostinho, que dizia que a inquietude é uma marca principal do homem, que o homem tem que ser inquieto. O símbolo dos padres agostinianos é um coração transpassado por uma flecha e incendiando, ou seja, um coração que nunca está folgado, que nunca está tranquilo diante das injustiças. Então, o próprio Martinho Lutero, sendo de uma ordem agostiniana e vendo a sua igreja, na visão dele e de muitas pessoas, deteriorando, pecaminosa, materialista, ele condena as atitudes da igreja. E é por isso que vai surgir uma nova vertente religiosa chamada luteranismo, né? Que mais tarde vai dar origem também ao calvinismo. O Henrique VIII lá da Inglaterra vai trazer o anglicanismo, e vão ser chamadas de reformas religiosas, chamadas erroneamente de reformas protestantes, tá? Todo esse processo da igreja, dessa manutenção do poder da igreja, ela vai passando dos séculos 6, 7, 8, 9, 10, até o século 15, correto? Nós temos aí, então, uma igreja que vai ter a sua função, né? Ela também é uma senhora feudal. Nós não podemos nos esquecer disso. Por que ela é uma senhora feudal? A igreja também tem muitas terras doadas pelo Estado. E eu disse para vocês, essas terras dos senhores feudais, elas estão se esgotando, porque tem muitas bocas para se alimentar dessa terra. As terras da igreja também começam a ser invadidas.
o esgotamento das forças produtivas feudais na Europa, a fome, o excedente demográfico, muita gente em pouco espaço, levou à necessidade de intensificar os contatos com o Oriente. O Ocidente agora parece pequeno para tanta gente. A Europa precisa expandir. Os comerciantes das cidades portuárias da Itália, Gênova, Veneza, eles querem abrir novas rotas comerciais. Nesse período, né, do século XIII, XIV, nesse período nós já estamos tendo aí uma igreja muito forte e ela também quer expandir a sua fé e ela nesse momento ela tem um combate, um embate com uma outra religião monoteísta, que é o islamismo, que desde o século VII vem como um avalanche dominando a Europa. Essa igreja, isso tudo, o esgotamento das forças produtivas, a explosão demográfica, a necessidade de abrir novas rotas comerciais na Itália, a igreja precisando expandir a fé e combater a expansão do islamismo, vai levar às cruzadas santas. Olha só, século XI, século XIII, né? Todo esse período, nós vamos ter cruzadas dos reis, cruzada dos mendigos, tá? Essas cruzadas, elas têm um objetivo incentivado pela igreja, pelo Papa Urbano, ele incentiva que os homens retomem Jerusalém. Segundo a igreja, a cidade de Jerusalém, conquistada desde o século VII pelos muçulmanos, ela precisa voltar para o domínio dos cristãos, afinal de contas, é um dos berços do cristianismo e ela precisa estar sob domínio cristão. Então, ir a Jerusalém é uma guerra santa. Os árabes, por sua vez, também afirmam que ter Jerusalém sob seu controle é, para eles também, uma guerra santa. E chamam isso de jihad, né? Uma guerra travada contra o inimigo que acredita que o seu Deus é o único, os cristãos. Enquanto esses muçulmanos, que são monoteístas, também acreditam que o seu Deus é Allah, é o único. Então nós vamos ter uma guerra de religiões. Nós vamos ter a Cruzada dos Mendigos em 1096, sem apoio oficial, exortados pelo Papa Urbano II, foram massacrados pelos turcos otomanos. Essa cruzada ela foi chamada de mendigo porque ela não tinha o apoio oficial do Estado. Ela não era uma cruzada rica em cavaleiros, né, da ordem do Estado, por isso chamada de mendigos. Não é porque eram pessoas mendigas da rua que faziam isso. Nós tivemos a Cruzada dos Nobres, né, de 1096 a 1099. Essa sim, apoio de nobres franceses e normandos, tinha interesses claramente econômicos e políticos. Conhecida como Primeira Cruzada, por ser chamada de oficial, foi nessa cruzada que surgiu a ordem monástico-militar dos Cavaleiros Templários. Por que monástico-militar? Porque ela era um exército de padres, um exército de religiosos, os Cavaleiros Templários. Esses Cavaleiros Templários que mais tarde vão, inclusive, né, controlar parte da economia da Europa, né? São donos de bancos, né? Lá na frente nós vamos ver que ela tem uma ordem religiosa, mas ela também se torna uma ordem monástica-militar e econômica, tá certo? Essa cruzada dos nobres também não logrou êxito. É bom lembrar que ao final das cruzadas santas, a cidade de Jerusalém continua sob domínio muçulmano. Cruzada dos Reis, olha só, após a tomada de Jerusalém pelo sultão Saladino, os maiores soberanos da Europa organizaram essa expedição. Ricardo, Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II, ou chamado de Augusto, da França, Frederico I, Barba Ruiva, do Sacro Império Romano-Germânico. Com a morte de Frederico I, que morreu a caminho, e Ricardo I apenas conseguiu uma rendição honrosa. Ricardo I, doente, né, com lepra, ele volta da Terra Santa e ele faz um acordo com o sultão Saladino, essa negociação honrosa, uma rendição dos cristãos, e ele volta, mas fica aberta a visitação para a cidade sagrada, né, de Jerusalém. Tem um filme maravilhoso chamado Cruzada, que tem uma cena que ela é emblemática. Quando os cristãos estão voltando, o rei cristão olha para trás e fala para o sultão Saladino, né, que lutava incansavelmente para manter Jerusalém sob posse do islamismo. E o rei cristão, então, olha para Saladino, o sultão muçulmano, e pergunta para ele: qual o valor que Jerusalém tem para vocês? O Saladino
olha para ele e fala, nada, e vira as costas. Aí ele para, volta, olha de novo, fecha os punhos e fala, tudo. Ou seja, não vale nada e vale tudo. Lembra que Jerusalém era uma cidade a ser conquistada por duas religiões que acreditavam que o seu Deus era o único. Nas Cruzadas Santas, a Igreja Católica afirmava que Deus iria levá-los à vitória. Na música O Senhor da Guerra, da Legião Urbana, né, Renato Russo fala, olha que uniforme lindo fizemos para você, lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Porque a mesma fala dos cristãos, a mesma fala que os cristãos ouviam do Papa, de que eles iriam vencer porque eles estavam lutando por Deus numa guerra santa, e o bem vai vencer o mal, os muçulmanos escutavam, né, dos seus líderes religiosos que eles estavam numa cruzada religiosa, né? O termo lá não é esse, que eles estavam numa jihad, uma guerra santa em nome do Deus Alá, e que eles iam vencer porque eles têm um Deus que é o único Deus do mundo, Alá. Os cristãos diziam que eles iam vencer porque eles têm o único Deus verdadeiro do mundo, que é Javé. Então, a cidade de Jerusalém, muito mais do que um local de culto, a importância do local de culto, no momento das Cruzadas Santas, ela passa a ser também uma vitória de uma crença sobre outra crença. Tá certo? Aqui em Pirenópolis, aqui nós temos as cavalhadas, né? Passou agora o período das cavalhadas, infelizmente, mais uma das tradições que a pandemia nos tirou, né? De poder participar. Maravilhosa a procissão do Fogaréu também em Goiás. Né? As cavalhadas de Pirenópolis, você vai ver os mouros e os cristãos, né? Que é uma guerra entre muçulmanos e cristãos, os mouros de azul, os cristãos de vermelho, e fazem, né, ali naquela região. Né? Você sabe que a pessoa de pele mais escura é chamada de morena, porque vem de quê? Vem dos mouros, né, que eram pessoas do mundo árabe de peles mais escuras, certo? Então, galera, é isso aí. As cruzadas, elas tiveram papel, né, muito religioso, mas também tiveram um papel político e econômico muito sério. Quando terminou as Cruzadas Santas, as rotas comerciais ficaram abertas. As caravanas de comerciantes de Gênova, de Veneza, né, iam e vinham do Mediterrâneo, trazendo, levando produtos do Ocidente para o Oriente e trazendo produtos do Oriente para o Ocidente. Então, as cidades portuárias ficaram lotadas, né, de navios que ficavam ancorando ali e descarregando e carregando, levando e trazendo produtos. Né? Em 1212, olha o que acontece. Nós vamos ter a Cruzada das Crianças. Cerca de 1.000 crianças foram levadas para entrar em Jerusalém. Havia uma crença popular de que só pessoas que não tivessem pecados poderiam vencer a guerra que grandes reis não venceram. Então, foi organizada por um menino chamado Estevão de Cló. Esse menino, e com o apoio de muitos adultos, esses meninos foram para Jerusalém. Né? Chegaram às margens do Mediterrâneo, montados em cavalinhos de madeira, com escudos de brinquedo, espadinhas de brinquedo, e eles iam tomar Jerusalém, porque eram almas puras. Barcos piratas sarracenos foram disponibilizados para a travessia do Mar Vermelho. Só que, na verdade, essas crianças, na sua grande maioria órfãos, foram levadas e vendidas no norte da África como escravas. Imagina o que eram crianças europeias brancas no norte da África. Né? Como é que se pode dizer, uma coisa diferente, né? Algo totalmente fora da realidade, então, que chamaria muita atenção. Essas crianças foram vendidas. Isso aqui é uma pintura, tá? Bem antiga, que retrata essa cruzada, a Cruzada das Crianças. Bom, daí você tira a ideia dos absurdos que foram cometidos em nome da fé. Galera, que fique bem claro, né? Nas aulas de história, a gente precisa sempre deixar isso muito claro. Nós não estamos criticando, nós não estamos aqui registrando a história com um olhar crítico, dizendo, apontando o dedo para as pessoas daquela época, como eles eram maus, porque da mesma forma, nós no futuro seremos estudados, nós seremos hoje, a sociedade estudada no futuro. O que será que dirão de nós? Né? O que é normal hoje, será que vai ser normal no futuro? Eu dou um exemplo para vocês do que eu vi aqui perto da minha casa, tem um outdoor, bem grande, escrito assim, é um outdoor sobre animais. Quem ama, castra, para castrar os animais, né?
quem ama, castra. Eu sei muito bem o que essa frase quer dizer e eu entendo, né, qual é a função científica da castração, né, diminuir, né, proliferar animais de rua que vão ficar abandonados e tudo mais. Né? Até mesmo preservar também os animaizinhos. Quantas fêmeazinhas são utilizadas como animal de procriação para dar lucro? Né? Tem gente que faz com que aquela fêmea fique tendo filhotes um atrás do outro, chegando até a causar doença no útero do pobre animal, porque ela é um animal de raça que foi escravizado para cruzar e ter filhotes para que aquela pessoa ganhe mais dinheiro. Então, é claro que a castração, nesse sentido, a gente entende isso. Mas já pensou lá no futuro, quando outros métodos existirem, quando não precisar mais castrar um animal, né, tiver outros métodos mais modernos para interromper, né, essa procriação, e alguém, né, olhar e falar, gente, olha esse cartaz do século XXI, quem ama castra, não é? Vão achar absurdo. Quando estudarem sobre nós, das nossas atitudes, do que nós fazíamos, quando olharem os nossos códigos penais, quando olharem, por exemplo, o Código Brasileiro, a Constituição, meu Deus, olha, tinha que dizer para eles que era proibido fazer tal coisa, era proibido entrar na casa dos outros e roubar o que é do outro. Talvez a sociedade já no futuro esteja mais evoluída que a gente e vão achar um absurdo o que nós estamos fazendo. Roubar é um absurdo, claro, é preciso de leis para isso, mas imagina uma sociedade tão evoluída onde nem precisasse de leis, que isso fosse um processo natural, não pegar o que é dos outros, né? Como acontece muitas vezes entre tribos indígenas que não têm contato com a civilização branca. Né? Então eu penso que quando nós olhamos para o comportamento dos homens medievais e apontamos os dedos para eles e falamos como eles tinham capacidade de fazer isso, é tudo uma questão da época, né? É tudo uma questão da cabeça das pessoas da época. Muito recente nós tivemos a escravidão. Homens vendidos e comprados nos portos, as pessoas abriam os lábios e olhavam os dentes para ver se os dentes não eram podres, como se faz com cavalos. E nós estamos falando agora de 1887 no Brasil. Né? Quando eu digo agora, porque lá na Roma do século II também se fazia isso. Eu estou falando agora em 1887, porque na Grécia Antiga se fez isso, porque se fez isso em Esparta, se fez isso em Atenas. Tá? Então, queridos, o nosso objetivo aqui é registrar o processo histórico, mostrando para vocês o pensamento dos homens da época. A igreja, se ela era certa ou se ela era errada, não cabe a nós julgar, cabe a nós compreender que naquele momento era o que esses homens entendiam como certo. Né? Se uma pessoa que move o braço esquerdo com mais habilidade do que o direito é endemoniado na visão de algumas pessoas daquela época, o que levou a esse entendimento? Não é? Mas, claro, sempre houveram aqueles homens e mulheres com um olhar mais longe, com maior alcance de visão, né? Como o próprio Tomás, né, Santo Tomás de Aquino, o tomismo, que dizia fé e ciência não pode se separar. O que é a ciência se não Deus? O que é a fé se não Deus? E se ciência e fé vierem da mesma coisa? Se o conhecimento científico também vem de Deus, né? Então a fé e a ciência durante muito tempo elas brigaram e um homem, né, de um tempo muito anterior ao nosso já tinha uma visão bem diferente de muitos ali. Quantos foram queimados, né? Quantos foram perseguidos? Da Vinci, Michelangelo, Giordano Bruno. Quantos foram perseguidos pela igreja por pensarem diferente, por tentarem resgatar uma cultura que antes existiu na Grécia e em Roma. O período que vocês estudam, chamado Renascimento, é renascimento de quê? Renascimento do modelo greco-romano de pensar, né? Da Grécia e da Roma antiga. Então é isso, tá? Eu só estou frisando isso para que a gente não pense, nossa, ontem eu tive uma aula tensa, né? Porque a gente ontem viu o quanto a igreja era pecadora. Ela é uma igreja que está em processo de formação. E hoje ela ainda se considera uma igreja que evolui. Tem uma passagem da Igreja Católica, durante os ritos da Igreja Católica, o padre fala: Senhor, abençoa a tua igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Eu acho muito bacana, não é a minha religião, mas eu acho muito legal essa expressão, caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Ou seja, ela é terrena e caminha em direção a algo que ela acredita que é o celestial. Então ela também erra, ela também caminha. E é isso que a gente está registrando aqui nesses momentos, tá bom? Das cruzadas santas. Do mesmo jeito o islamismo, que é uma religião que prega a fé, que prega o respeito,
respeito, e muita gente, infelizmente, quando fala de islamismo, só vê uma pequenina, sabe a garrafa de refrigerante de 2 litros? Sabe a tampinha do refrigerante? Pois é, a tampinha da garrafa PET de 2 litros, nem ela pode representar o que são os extremistas religiosos que tiram a vida humana em nome de Alá dentro do islamismo. O islamismo definitivamente não prega a violência. Essa violência dos fanáticos religiosos, dos extremistas, como o Boko Haram lá da África, como a Al-Qaeda, como o ISIS, o Estado Islâmico, esses extremistas, eles nem de longe representam a imensa população da face da terra que aderiram ao islamismo, que é uma religião que prega, como o cristianismo prega a paz, prega o respeito, a interiorização, a volta do homem para dentro de si mesmo e o encontro com o Deus que eles acreditam. Né? É fantástico isso e é muito importante que a gente comece a perceber, né, que às vezes a religião do outro não é a minha. Eu posso até acreditar, eu posso até achar que o que ele acredita não é verdade, mas que eu respeite ele como ele é e que eu permita que ele acredite no que ele quiser acreditar. Claro, se você tem a sua fé e gostaria de transmitir a sua fé para outras pessoas, nada mais bonito do que um jovem que sabe, né, como apresentar a sua crença aos seus companheiros, mas isso tudo com muito respeito às crenças dos outros, ok? Esse renascimento do comércio, né, considerado um termo impreciso para a época, a gente vai trabalhar na nossa próxima aula da semana que vem, e na próxima aula também a gente encerra o assunto Idade Média, que eu vou falar para vocês aí da formação da cidade, dos reinos, né, que aí já passo a bola para outro professor que já deve estar falando desse assunto para você. Tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Saudade de vocês. Cuidem-se, tá? Cuidado aí, né? Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que sair, use máscara, lave sempre as mãos, use álcool gel. A gente está cansado de saber disso, mas um momentozinho que a gente dá uma bobeira, né? A gente pode, às vezes, estar se contaminando e contaminar as pessoas que a gente está atuando. Não é fazer terrorismo, não é achar que o mundo acabou, porque não acabou, não. Pelo contrário, a gente vai passar por isso. Um dia nós vamos olhar para trás e dizer, né? Foi um aprendizado, mas por enquanto que a gente tenha os cuidados necessários para que a gente possa, né, lá no futuro, poder dar aquele abraço que tanto a gente espera. Tá bom? Um beijo a todos, um bom descanso.